Essa multiaula é dedicada à seleção natural e à forma errada que todo mundo entende ela. Quer dizer, se é errada, não entende. Ok, se eu perguntar a você, Isabelle, o que é seleção natural? Você vai me dizer o quê? Tá, eu tenho um ambiente e nesse ambiente eu vou ter que me adaptar a ele Sim? pra sobreviver. Só que tem uma diferença, né, entre Lamarck e Darwin. Sim. Eu vou ter que explicar isso, vai ficar Veja, sendo bem simplista mesmo, o que muita gente ainda, né, que isso é erro da década passada, mas o que muita gente ainda entende por seleção natural, por evolução, que foi um termo, inclusive, que Darwin nunca usou, né? Darwin não falava de evolução, Darwin falava de seleção natural. Só que a galera foi falando tanto, martelando tanto no termo evolução, que a galera começou a usar e foda-se. Mas tá errado. Parcialmente errado. Eu tenho que pisar em ovos aqui. Evolução sugere, por exemplo, que se eu lhe disser que o homem evoluiu do macaco, era uma vez um macaco que se transformou em homem. Não é assim que acontece. Nunca foi assim que acontece. Inclusive, dos questionamentos das pessoas que são contra a teoria da evolução é que se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Né? Por que todos os macacos não se transformaram em homem? E a resposta é: nenhum macaco se transformou em homem. Macaco é macaco. Homem é homem. Seleção natural é aquele que prioriza acidentes. Quer ver um exemplo? Hoje, todos nós, ou quase todos nós, gostamos de sexo. Mas nem sempre foi assim. Vamos botar lá no passado pré-história. A gente tinha dois tipos de neandertais, certo? E que pronto, já estava no começo da humanidade. Dois tipos que eu digo no quesito endorfina, vamos supor, pronto. Vamos falar aqui de endorfina. Ocitocina, que são dois neurotransmissores, dois químicos que dizem a você: você tá fazendo uma parada boa, parabéns, faz de novo. Tipo A, toda vez que fazia sexo, liberava ocitocina. E aí o cérebro dele recebia aquela mensagem de: foi bom, faz de novo. E o tipo B, que era tão abundante quanto o tipo A, não liberava ocitocina, ou liberava muito pouco. E aí toda vez que ele fazia sexo, não chegava aquela mensagem pro cérebro, ou chegava muito pouco. De forma que ele não gostava tanto assim. Certo? De boa aqui? Ok. Tipo A e tipo B viviam lá. Eu posso dizer a você que o tipo A evoluiu do tipo B? Não. Só que quem gostava mais de transar? Tipo A ou tipo B? Tipo A. Quem você acha que transava mais? Quem você acha que se reproduziu mais? Você acha que somos descendentes de quem? Aí a gente gosta, né? O tipo B, ele tava lá e ele se reproduziu. E inclusive ainda tem algumas pessoas hoje que tem essa questão de sentir um pouco... É raro, muito raro. E a maioria dos casos, se você acha, minha namorada não sente prazer, provavelmente o problema é você. Mas ainda tem sim pessoas, homens e mulheres, que não sentem tanto prazer no sexo quanto a maioria. Mas isso é que é a seleção natural, entende? Você tinha dois tipos e naturalmente um tipo foi selecionado porque sexo dá trabalho. A gente falou disso no Humanas Exatas, que é o podcast da Miséria, que você pode ir lá e escutar no seu celular, de boa, no ônibus, na academia, correndo na rua, lavando prato, varrendo a casa, bota o fone de ouvido, ó, escuta lá, ó, nutrindo de conhecimento para passar no Enem. E é justamente isso que acontece. Não é que um evoluiu para o outro. O tipo B não virou o tipo A. A gente tinha tipo A e tipo B. E com o tempo, pelo fato do sexo ser custoso, gasta energia, é difícil você achar uma parceira, né? Você precisa comer depois, e nem sempre comida foi abundante. Antes da geladeira, 50, 60 anos atrás, era difícil. A gente tinha que comprar todo dia, cultivar comida e tudo mais. Imagina naquela época. Então, se o cara não gostava de sexo, ele preferia não fazer. Era mais vantagem pra ele não fazer sexo. E aí acabou que o tipo B foi ficando cada vez mais escasso, enquanto o tipo A se reproduzia cada vez mais, e hoje somos assim. Quer ver outro exemplo? Gostar de carne. Os primeiros seres humanos lá, tinham alguns que colocavam um pedaço de carne cheia de gordura na boca, e eles ficavam tipo: que delícia. Tinha outro tipo, vamos chamar de tipo B, que tinha essa sensação, ou seja, liberava toda essa endorfina quando comia alface. E aí chegou a nevasca e o frio. Quem você acha que ficou vivo? O cara que gostava de comer gordura ou o cara que gostava de comer alface? O cara que gostava de comer gordura. E aí, quem você acha que são nossos ascendentes?
Os caras que gostavam de comer gordura. Aí a gente gosta de quê? De alface? Não! A gente gosta, rapaz, eu tenho certeza que tem algum texugo, alguma texuga que tá lá dizendo, não, eu gosto de alface. Mas batata frita não é melhor? Você até pode gostar de alface, mas você gosta mais de batata frita? Isso é seleção natural. Só que isso é seleção natural. Isso não deixa de ser seleção natural, tá? Só que isso é seleção natural em atitudes, em comportamentos, certo? Seleção natural, ela existe também numa parte estrutural, mais fácil de ser observada. Eu vou dar um exemplo daqui pra frente, porque aí daqui pra trás fica mais fácil de se entender, ok? Mas daqui pra frente, existem anões hoje. Os anões, bem como os Down, bem como os Klinefelter, bem como várias outras síndromes e variações que a gente tem por aí, são acidentes, entre aspas, genéticos. Por que é acidente? Porque não foi de acordo com o que a maioria vai, certo? A formação dos cromossomos depois da cópula e tudo mais na gestação, ela tem um padrão. Às vezes sai desse padrão. E quando sai do padrão, a gente chama de mutação. Mutação é um negócio essencial para a seleção natural. É essencial. Sem mutação não tem seleção natural. Então vamos chamar os anões de um tipo de mutante. O outro tipo de mutante é ruivos. Anões e ruivos são dois tipos de mutantes, beleza? Mutante no sentido de houve uma mutação gênica, certo? Um acidente genético na formação deles. O que é que a pessoa ganha sendo ruiva? Beleza, tá bom. Evolutivamente falando, não é tão relevante. O que é que a pessoa ganha sendo anão? Que eu saiba, não tem nada que seja tão gritante para que seja vantagem. Então, naturalmente, a gente vai selecionar pessoas ruivas, pessoas anãs, das pessoas padrão comum, vamos dizer assim. Eu não vou chamar de normal, mas vamos chamar de comum. Pessoas comuns, não vai, pô. Agora, imagine que cai um cometa na Terra e o ar fique venenoso de 1,60 m para cima. A partir de 1,60 m para cima, tem muito gás venenoso. Que de 1,60 m para baixo não é veneno. Agora, tem vantagem em ser anão. Percebe? Então, daqui a milhões de anos, não vai mais ter pessoa dessa estatura. Se você nasce dessa estatura, é muito mais provável de você acabar morrendo. Um dia que você tá lá com sono, aí você acorda, aí você fica em pé, esqueceu que não podia ficar em pé, respirou, morreu. Já o anão, mesmo que ele faça isso, ele fica em pé e ele não morre. Então aí você tem uma vantagem evolutiva vinda de um acidente, percebe? E aí a chance do filho do anão ser anão também é maior. E aí você entende que conforme as pessoas de estatura comum vão morrendo e os anões vão se reproduzindo, a gente vai tendo uma troca. Da mesma forma que as pessoas que não gostavam de sexo iam morrendo e as que gostavam iam se reproduzindo. Da mesma forma que as que gostavam de alface iam morrendo e as que gostavam de gordura iam se reproduzindo. Isso é seleção natural. Não é que os seres humanos normais se transformaram em anões. É que houve um acidente genético e a seleção natural pressionou em benefício desse acidente genético. Percebe? Naturalmente foram selecionados. Como, por exemplo, os ursos. Você chegou lá, o urso pardo chegou lá no Ártico, ele é marrom, bicho. Aí ele vai comer uma foca, a foca vê ele de longe. De repente nasceu um urso albino. O urso albino leva vantagem no Ártico? E na floresta? Não. Então o urso albino na floresta, ele é selecionado pra negativo. Ele morre. Já o urso albino no Ártico, nos polos, ele é selecionado pra bem. Ele procria mais, entende? Os filhos dele têm maior chance de nascerem albinos e ele consegue comer e se reproduzir mais, e é assim que a gente vai trocando, né, de um corpo para outro, de uma espécie para outra. Porque aí entra no meio uma parada chamada especiação, que é aquilo que era a mesma espécie, só que um nasceu com um acidente e o outro foi normal. E aí o filho desse teve outro acidente mais para longe, acidente genético. E esse para cá, esse para cá. Foi distanciando tanto que eles não conseguem mais cruzar e se reproduzir, produzindo filhos férteis, descendentes férteis. Aí a gente pode dizer que houve uma especiação, que uma espécie virou outra. Virou outra não, eu acabei de falar a merda que eu disse pra gente não falar. Que uma espécie se desenvolveu em duas novas. Isso que é especiação, beleza? E aí nessa multiaula, ao longo dessa multiaula toda inteira pra baixo, a gente vai entender como através de especiação a vida saiu da água, do primeiro conservado do peixinho lá, pra virar o ser humano que a gente é hoje, que mamífero. Mentira, a gente vai fazer isso somente pros cordados, mas vai ser massa.